Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 gramas no dia. Ninguém pode dormir em 20 gramas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícias lhe trago, Johnny? Prepare seu caminho e aproveita ter o mundo inteiro. Perder sua alma, eu que daria um homem em troca de sua alma. Já é tempo de pra dentro, ser muito mais que ter. Ninguém pode comer 20 gramas por dia. Ninguém pode dormir em 20 gramas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Esta noite perdirão sua alma louca. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Yeah! Johnny, Johnny, esta noite Johnny perdirão sua alma. Yeah! Johnny, Johnny, esta noite Johnny perdirão sua alma. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, extra. Meu Deus. Qual impacto isso pode causar na vida das pessoas? Muito bom dia. Primeiro, antes da gente entrar no assunto, eu quero falar acerca do horário. Vou começar assim todos os dias mais cedo. Eu creio que quem não entrar nesse horário vai poder assistir depois, porque eu sempre vou deixar essas lives salvas. E se caso, claro, haja alguma falha técnica, mas teoricamente vai ficar salvo essas lives aí para quem possa assistir depois. Meu intuito é que nada atrapalhe o meu dia, né? E com certeza o que for benéfico para todos vai ser proveitoso em qualquer horário que a pessoa quiser assistir. Eu quero dizer que assim, existem algumas aulas e mentorias que eu costumo fazer até de madrugada, até mais cedo aqui. Então acho que o horário não é empecilho para ninguém. Qualquer sabedoria ela está sendo disponibilizada, qualquer conhecimento está sendo disponibilizado e cabe a quem quer absorver conhecimento buscar o horário que seja, se quer ao vivo ou não, mas vai estar disponível para vocês. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre o tópico extra extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Essa banda, Cats Barneia, é uma banda que foi assim bastante difundida. Os jovens na década de 80 ouviam muito nas igrejas, até fora da igreja, né, também ela foi conhecida. Mas dentro das igrejas as pessoas ouviam muito as músicas, eram músicas daquela época, dos jovens daquela época, no estilo rock, progressivo. E essa banda, essa música em si fala sobre o apocalipse, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. E é algo que sempre mexeu com a população. Essa questão de prever o futuro, sempre isso ardeu no coração do homem. O homem sempre esteve preocupado com o futuro. Ele muitas vezes ocupa a energia dele mais com o futuro do que com o presente. A gente fica muito preocupado com o que vai ser amanhã. Nossa, eu não tenho dinheiro para comprar comida amanhã. Você não sabe nem se amanhã você vai estar aqui, né?
Então como é que você vai se preocupar com amanhã? Você tem a comida para hoje, cara, viva o hoje. A palavra de Deus fala que basta o dia o seu próprio mal, né? Que a gente não deve se preocupar com o amanhã. Então, mas o ser humano sempre teve essa busca frenética pelo futuro, tá? Existem aí videntes, pessoas que vendem profecias. Não é só bruxo ou sei lá, alguma outra pessoa ou o candomblé que faz essas previsões, né? Isso dentro do cristianismo também existe, tá? E é necessário ter muito cuidado com isso. A gente não deve andar louco e ansioso pelo futuro. A gente tem que ter a certeza de qual é o nosso futuro. Mas falando acerca disso, mais à frente eu vou citar essas certezas, né? Eu quero citar alguns dos eventos que ocorreram acerca desse frenesi do homem em busca do futuro, em busca de descobrir o futuro. Desde pós saída do homem do Éden, né? Sempre houve essa questão do fim do mundo, né? A própria arca foi isso, mas quem assim como Noé estava firme no propósito e no conhecimento de Deus, sabia que aquilo não era o fim, aquilo era um recomeço, né? E porque o próprio Deus falou para Noé que faria ali uma grande nação, né? Através da vida e da família dele, do povo que ele conseguiu ali arrebanhar para levar com ele na arca. Mas assim, desde o princípio houve sim essa busca louca do homem pelo fim do mundo, para saber como seria o final. E eu levantei algumas datas aqui, bem próximos ali ao nascimento de Cristo e, obviamente, logo depois do nascimento de Cristo. Mais ou menos no ano de isso, Simone, eu expliquei no início aí, mais cedo, tá? Vai começar mais cedo, sim. Vai ser 1 hora mais cedo. A live vai estar sempre gravada. Quem não conseguir vai poder assistir lá. O intuito é que eu procuro focar. Não vou deixar de semear, mas procuro focar também na minha comunhão com a minha família e tem comprometido aqui nossa comunhão na mesa. A mesa é um lugar sagrado. Depois eu quero fazer uma live só a respeito disso. E aí a gente precisa ter esse nosso momento aqui. Então eu resolvi fazer mais cedo, tá? Vou fazer 1 hora mais cedo. Então acho que não é dificuldade para ninguém acordar mais cedo para assistir ou assistir depois. Se não quiser acordar mais cedo, a live vai estar gravada, vai poder assistir depois. Não tem problema algum. E as pessoas que costumam acordar mais cedo também, elas vão ter oportunidades de poder entrar se quiserem, né? Então, acredito que o horário não é problema para ninguém. Como eu citei, tem algumas lives que eu costumo assistir que são até mais cedo, de madrugada. Noite passada mesmo, eu estava assistindo uma, já era para mais de meia-noite, ela rolando, de um pastor aí, que, meu Deus, o cara Você olha para ele, vê ele falar, dá vontade de se abraçar o cara, tá? E eu vou compartilhar sobre ele aí depois. E ele tava assim, numa live poderosíssima, sabe? Instruindo o povo a orar. E você vê o tanto de gente sedenta procurando aquilo, porque realmente a gente não sabia. Nós sabemos, agora nós sabemos, mas nós não sabíamos como orar. E ele estava falando sobre isso. Eu vou dar o nome dele sim, é um nome complicado. Além de falar, eu vou escrever ali o nome dele. Mas enfim, eu assisto de madrugadas. Tem madrugadas que eu faço questão de assistir, porque eu estou em busca do conhecimento e quero pegar o conhecimento, aplicar, botar ele em prática para que ele vire uma sabedoria, tá? Então isso é importante. Enfim, então essa questão do horário eu expliquei. Mais para o final, se entrar mais alguém, no final eu explico de novo essa questão do horário. Mas vamos lá, voltando, que o assunto então é extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Até coloquei a música do Katz Barneia, né, que diz isso.
Não sei se todos conhecem. Mas enfim, Katz Barneia compôs essa música, uma música que fala do fim dos tempos, né? E assim, da minha geração gosta muito desse estilo de música, e a música fala coisas sinistras, né? Tipo, que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente? Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede a sua cabeça. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Então, a letra dessa música é muito forte, mas realmente trata dessa questão. Mas voltando nesse assunto de o mundo acabar, né? Como eu estava dizendo, desde o princípio, o homem veio querendo tratar do futuro, querendo saber do futuro, né? Então havia sempre essa preocupação em saber sobre o futuro. Então eu elenquei alguns pontos aqui para citar, para ficar mais interessante o assunto. Então, mais ou menos por volta ali de 70, 60 antes de Cristo, começou um movimento, uma seita judaica dos essênios, que começou a provocar uma revolta entre os judeus contra os romanos que dominavam naquela ocasião. Porque os romanos, assim, eles traziam uma carga politeísta, eles tinham um credo politeísta, né? E não eram a favor do Deus vivo, Deus dos hebreus. E aí, assim, existia essa batalha, essa guerra. Em alguns relatos aí da própria Bíblia, ou alguns filmes que fizeram pós-Cristo, a gente consegue ver até o próprio Nero, né, a obra de Nero em si, o governo de Nero, né, foi focado em destruir o cristianismo. E ele queimava, provocava atrocidades, jogava a galera para os leões lá nas arenas, como o Coliseu de Roma, por exemplo. E até o cara ficou tão louco que ele botou fogo em Roma, né? Ficou famoso, marcou a história lá de Roma. E então eles anunciavam, tá? Os judeus essênios, eles anunciavam o fim dos tempos naquele período, naquela época, que se deu até depois de Cristo, tá? Não foi só antes, mas começou esse movimento antes de Cristo. Cristo nasceu e foi prosseguindo. Chegou-se essa era de Nero, por exemplo, e era mais ou menos quando eles estavam prevendo que o fim dos tempos seria ali. A gente pode perceber e atestar que isso não ocorreu. Mais adiante, ali eu creio que deve ter existido várias previsões. Mais adiante eu elenquei uma aqui, até de um santo. Goiânia tem um bairro com o nome desse santo, Santo Hilário. Santo Hilário foi um santo canonizado pela Igreja Católica. Um cara que estudou muito e que ele batia muito nos arianos, né, da igreja que existia naquela época. Batia muito porque ele ia muito contra o que os arianos pregavam. Os arianos pregavam mais ou menos o que Constantino pregava, que Cristo era não era um Messias, ele era só um profeta ali que não era filho de Deus. E aí o Hilário levantou vários artigos da própria palavra para falar, cara, não, tá aqui, a palavra tá falando. E assim, ele foi condenado, queriam expulsar ele da igreja, lançar ele para fora da cidade, de onde ele congregava, onde ele era líder ali, de onde ele congregava, enfim. E ele escreveu vários textos aí comentando Salmos, comentando Romanos, comentando o Evangelho de Mateus, que assim fazem parte dos estudos de várias teologias aí no mundo. Mas em 365 depois de Cristo, esse cara previu que o fim do mundo aconteceria naquele ano. Ele era um bispo francês, né? E também foi totalmente afundada a previsão dele, tá? Mais adiante, Hipólito de Roma,
um tal de Sexto Júlio Africano e Irineu de Lyon. Foram 3 pessoas que predisseram a volta de Jesus no ano 500. Então, passa a régua. Essa aí também não deu certo, né? 6 de abril de 793, o Beato de Liébana profetizou a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo para este dia. 6 de abril de 793, tá? Então, assim, isso, detalhe, ele profetizou diante de uma grande multidão. Tinha uma galera lá ouvindo ele e ele falou essas besteiras aí. Beleza. Mais à frente, olha lá quem voltou. O tal do Sexto Júlio Africano. Tá? Ele calculou entre 700... Ele falhou em 500, ele percebeu que ele havia falhado. Por que será que ele percebeu que ele havia falhado, né? E aí ele corrigiu. Não, peraí, estava errado as minhas contas ali e tal, e o ano correto é o ano de 800, ou seja, é agora. E aí, acho que ele falhou de novo. Talvez o ano, eu não estudei sobre ele, não sei se ele morreu nesse ano, mas eu sei que talvez o ano que o mundo acabou para ele foi no ano que ele morreu. Pode ter sido esse ano, de fato, para ele, não para os outros. Enfim, mais adiante, Gregório de Tours calculou entre 799 e 806. Falhou também, né? Acho que falhou. Mais adiante, uma profetisa conhecida como Tiota, Thiota. Tiota. Ela alegou que seria em 848. O que aconteceu? Não ocorreu o fim do mundo. E aí ela foi açoitada por causa disso. Coitada, né? Porque ela errou uma conta. Ô, meu pai. Mas enfim, vamos lá. Tadinha da Tiota. Mais adiante, Papa Silvestre II. Ele previu o apocalipse milenar. Além dele, vários outros clérigos também da mesma época, né? Houve, nessa época, o que acontece? Era quando ia chegar o ano 1000. Era o apocalipse milenar. Então eles começaram a criar essa loucura. Nossa, vai chegar o ano 1000, vai acabar o mundo. E é o milênio, né? Que a Bíblia fala do milênio. Só que eles não imaginariam, aliás, partiram para o princípio da palavra que 1000 anos para Deus pode ser um dia para a gente, um piscar de olhos, né? Ou o contrário. Então, assim, a gente não conhece o tempo de Deus profundamente. E esses caras tinham visto com os olhos deles, os olhos carnais, e não com os olhos que a palavra diz acerca do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E nessa ocasião, houve uma peregrinação massiva de gente para Jerusalém, com coisa que Jerusalém salvaria alguém, né? Mas enfim, em 1800, eu não quis relatar muita coisa do que eu pesquisei, mas tinha muita profecia. Gente, vocês têm noção, se vocês pararem um dia para pesquisar a respeito, vocês vão ver que todo dia deve surgir uma. E aí eu pulei, vamos lá para 1831. Por que 1831? 1831 foi o ano em que de fato foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana, essa instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi fundada em 1831. Houve um consenso entre os clérigos, os líderes ali daquela congregação, né, que foi fundada, e eles decidiram por consenso que o fim do ano, o fim do mundo seria quando o 12º membro morresse. O 12º membro deles morresse. E esse 12º membro, morreu em 1901. Então, eu creio que o que eles entraram em consenso caiu por terra, né? Mais adiante, vamos lá para frente, 1966. Detalhe, desse período aqui, de 1901 até a próxima 1966, tem um monte de profecias, tá? Um monte. Que comecei a ler e fiquei até tonto. Mas enfim, vamos lá.
A partir de 1966, as testemunhas de Jeová começaram a publicar vários documentos, artigos sobre o outono de 1975. Por quê? Seria uma data em que, segundo os cálculos desses estudiosos, estaria sendo completados 6.000 anos desde a criação do homem. Tá. Então, segundo esses estudiosos, seria completado 6.000 anos desde a criação do homem. E que ali ocorreria o Armagedon, o fim dos tempos, né? Que está lá no Apocalipse 16, fala sobre o Armagedon. Bom, acerca do ano 2000, eu me lembro muito bem quando eu era criança e a gente brincava muito sobre o ano 2000 e a gente imaginava, deixa eu beber um pouco de água aqui. Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso, né? Mas a gente imaginava o ano 2000 de duas formas. Uma, que era realmente o futuro, aquelas coisas que aconteciam no desenho dos Jetsons. Cris, tá aqui uma solicitação para você participar do vídeo, cara. Eu vou te convidar. Posso? Dá só um joinha aí que eu te convido aqui e você entra, beleza? Então, assim, eu assisti os desenhos dos Jetsons e imaginaria que o ano 2000 seria aquilo ali, entendeu? Ou seja, a gente olharia, conversaria por videoconferência, aquilo funciona. Hoje a gente está vendo que aquilo funciona, que os carros flutuariam. Isso ainda a gente não consegue ver, mas deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu soube que a Porsche está com um projeto que já está em desenvolvimento de um carro que vai voar, tá? Em breve a gente vai ter novidade acerca disso. Mas, enfim, são coisas que são possíveis. A gente sabe, hoje a gente consegue ver os drones, né? E que já existe um drone, já existe uma mochila como aqueles jetpack, né? E já existe isso. Existe um dispositivo que coloca igual o Homem de Ferro voa, né? Que coloca nos pés e nos pés aqui e nas mãos, tá? Mano, se tu quiser participar para falar sobre esse assunto, seja bem-vindo, tá? Aliás, quem aqui quiser participar, falar sobre esse assunto, é bem-vindo. É só me dar um joinha que eu coloco vocês aqui. Ou então, melhor, joinha é fácil para dar um joinha para ok para todo mundo. Mas se der um soquinho aqui, a gente combina. O soquinho é que vai valer para entrar na live, beleza? Para mim é válido qualquer interação. Se você se sentir em paz, quiser entrar para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, e eu te chamo na hora. Bom, e aí, em relação aos Jetsons, né, aquilo era algo que a gente via e imaginava que nos anos 2000 poderia ser aquilo. A outra linha que eu havia falado, que uma seria a visão acerca disso, era de que o ano 2000 era o fim do mundo. A gente também comentava isso quando éramos crianças, né? E eu nem tinha noção do que os adultos falavam acerca disso, do que a igreja falava acerca disso. E com certeza houve um monte de besteira falada. Mas enfim, chegaram os anos 2000, eu já trabalhava já estudava TI. Não cheguei a trabalhar profundamente com TI como eu queria, como eu almejava, mas eu já estudava muito TI. E aí eu vivi o bug do milênio. Tá? O que era o bug do milênio? Os relógios dos computadores, os processadores, eles não estavam adaptados a calcular a virada do 1999 para o 2000. Então rolava um bug, travava tudo, a BIOS tinha que ser atualizada. Então assim, desenvolveram um software que ele atualizava a BIOS para que não desse essa virada e não travasse a máquina, não virasse uma zona. E aí eu cheguei a fazer isso, a rodar esse software em várias máquinas, até de familiares, para poder corrigir o problema do bug do milênio. Isso em 1999, né? Para que tinha que ser antes.
que depois dava um trabalhão, você ia ter que restaurar tudo e tal. Então, Cris, eu estou falando aqui de profecias sobre o fim do mundo. Tá? Eu comecei citando a música do Cades Barneia, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Coloquei ela até aqui tocando no início e depois eu li algum trecho da música. E aí comecei a falar acerca das profecias que já foram, de algumas profecias que já foram ditas acerca do fim do mundo. E agora, né, falei dessa do ano 2000, mas que assim foi muito difundida, né, também, que muita gente esperava o fim do mundo. Como eu ainda era um jovem, eu não estava tão preocupado assim, tá? Então eu queria saber de curtir, queria saber de viver a minha juventude. Bom, entre esse intervalo também do ano 2000 até uma próxima que eu vou citar, teve várias, tá? E aí teve uma outra que também marcou, que teve filmes, teve um monte de situação, que foi do ano 2012, né? Que era a previsão acerca do calendário maia, que ia cair um asteroide, não sei o que, parará, os cálculos, de acordo com os maias, seria no ano 2012, né? E muita gente esperou e outras não esperaram. Ou outras esperaram um dia qualquer, como foi eu. Eu esperei um dia qualquer, confesso. E aí, assim, enfim, tem outras. Nós já estamos aí no ano de 2020, que já deu o quê? 8 anos, né? Depois dessa previsão aí do calendário maia. Mas eu vi que existe previsão para até um número cabuloso de ano, que seria 10 duotringitrilhões. Duotringitrilhões, nem sabia que existia esse número. Então seria o ano 10 duotringitrilhões, não sei nem colocar zeros para isso, tá? Mas enfim, seria nesse ano o fim de tudo, porque segundo os cientistas cabulosos aí, não existiria energia suficiente e o mundo entraria em colapso e tudo ia acabar. Sei lá. Enfim, cada doido com sua mania, como diz um ditado popular. Mas o que vale de fato em relação ao futuro? O futuro a gente precisa ter a certeza dele. Quando a gente se embasa na palavra, a gente tem a certeza do nosso futuro, né? Jesus falou que para onde ele iria preparar morada para a gente. Então, assim, ele já preparou a morada para a gente. Então, nós já sabemos do nosso futuro. Só tem um detalhe em relação a isso. Que para chegar nesse futuro que Jesus preparou para nós, existe um caminho, que ele já disse qual era, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ou seja, eu só vou alcançar esse caminho se eu primeiro crer no Senhor Jesus, abdicar da minha vida passada e viver o que a palavra diz que eu sou e semear o que a palavra diz que eu sou entre os povos, né, entre as nações. E assim, ele vai vir, Jesus vai vir quando todo mundo conhecer a palavra. Então essas pessoas aqui, essas predições que eu li aqui, ou outras que existem, elas são predições simplesmente humanas. As pessoas estão simplesmente aí alegando coisas da mente delas, sem vislumbrar o que a palavra diz acerca disso. E assim, a gente sendo um pouquinho inteligente, a gente descansa no Senhor. Porque o medo mesmo do ser humano está na morte. Eu vejo muitas pessoas, às vezes eu converso com um idoso, e o idoso fica assim, receoso quando vê a gente. Eu assim, eu não sou ousado a ponto de infringir lei. Que eu acho que é uma besteira você infringir lei. Mas eu sou ousado a ponto seguinte. A lei aqui, por exemplo, fala que 5 pessoas já é uma aglomeração, tá? A minha família é uma aglomeração.
Mas, por exemplo, a gente aproveita o sol, vai dar uma andada para esticar os joelhos, as crianças também verem um pouco a rua. E obviamente, eu vou só aqui na minha rua, ou no máximo numa calçada que tem uma igreja aqui perto, que eles andam ali de patinete, uma voltinha de bicicleta, mas não tem ninguém. Tanto é que mesmo ontem a gente estava com eles lá de tardezinha e uma outra criança estava vindo, a gente já saiu para dar espaço para a criança. Então, e assim, às vezes cruzamos com um idoso que está na porta da sua casa, alguma coisa, o idoso olha e fica meio assim, né? Nossa, estão saindo para a rua, com coisa que isso vai adiantar alguma coisa, vai causar algum problema. Mas dias atrás eu tive uma conversa com uma vizinha que veio aqui deixar umas laranjas pra gente, e a vizinha foi e disse o seguinte: ela entregou e logo ela saiu, assim, ela tinha tocado a campainha, colocou o balde, logo saiu e ficou assim. Aí eu, oi, cumprimentei e tal, e ela disse: ai, tô aqui morrendo de medo. Medo de quê? Eu falei assim, ai, essa doença, você não tem medo? Eu falei, não. Aí eu entrei, né, ela me deu uma deixa. Aí eu entrei e falei, a Bíblia diz que a palavra, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu tô cheio desse verdadeiro amor. Aí ela, olha só, ela disse para mim assim, a Bíblia diz, mas eu fico com medo aqui. Aí eu falei, olha, eu sou um cristão. A palavra de Deus é o que eu vivo. Se a palavra de Deus diz isso, eu vou com Deus. Eu considero o que a palavra diz, eu não considero o que as pessoas estão dizendo por aí. Eu não considero esse vírus. Esse vírus é mais um derrotado que apareceu por aí para enganar as pessoas. E que, na verdade, ele está conseguindo. Por quê? As pessoas estão entrando em conflito umas com as outras, politicamente, economicamente, esquecendo do principal, que é o vírus. Entende? Então, assim, o vírus chegou e falou assim, não, deixa eu aparecer aqui que eu vou causar discórdia entre as pessoas. E ele está conseguindo isso. As pessoas estão numa briga frenética, política, econômica, familiar, seja o que for, menos acerca da saúde. E mesmo assim, as pessoas esquecem de tratar o foco principal. A Bíblia diz o seguinte, é melhor o fim do que o começo. Se chegar à morte, vai ser nossa colação de grau, querido. Veja bem, a gente tem que olhar isso com bons olhos. Eu não tenho que ter medo da morte, não. Eu não sei que medo louco é esse do ser humano em relação à morte. Porque a morte pra gente é lucro, é como Paulo dizia, né? Viver é Cristo e a morte é lucro. É colação de grau, meu jovem. É o final de tudo, é onde a gente vai receber nosso diplominha com a toga ali, ó. Entendeu? Agora, deve se preocupar com a morte, que normalmente é assim, quem não tem consciência do que a palavra diz. E do que, além dela diz, crer na palavra. Porque a gente precisa crer e confessar com a nossa boca. Crer no coração e confessar com a nossa boca, né? É isso que a palavra diz acerca disso. Então, fim dos tempos, sempre vai existir o fim dos tempos. Agora, aquele que conhece qual é o seu fim, vai viver tranquilo. É um dia após o outro. Não é? É isso. É um dia após o outro. Eu quero ler um textinho aqui, cara. Vou ler um textinho aqui, curto. Tá lá em Mateus 25, tá? Fala da parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, que é aquela lamparinazinha, né, que colocava-se o óleo e acendia para poder alumiar ou iluminar o ambiente. Mas as insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima.
saíam freneticamente para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, assim, a gente precisa estar preparado. Como que eu vou preparar? Eu vou usar o óleo dos outros, vou viver sobre a palavra dos outros? Não, alimente você da palavra. Hoje a gente tem uma bênção nas nossas vidas, que é poder comprar uma Bíblia, baixar no celular. Nós temos acesso à Bíblia. A Bíblia, para você que não sabe, é a palavra de Deus, está ali escrito. Se você acha que não é, foi escrito por homens, você é um bobalhão que não leu para ser transformado pela palavra. Tá? Leia a Bíblia, busque entendimento para você absorver aquilo ali. Com certeza o Espírito vai falar com você. Eu nunca vi um livro vivo como a Bíblia. Não existe. Então você vai ler, é o livro mais antigo que existe, é o que mais se vende, é o maior dos maiores best-sellers. E faça o seguinte, leia, aprofunde a palavra. Eu recomendo o seguinte, quando eu comecei a ler de verdade a Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes por completo, mas isso não significa nada, tá? Mas eu quero dizer para você, quando você começa a ler de verdade a Bíblia, na minha opinião, como a minha experiência que eu tive foi o seguinte, eu tive um momento que eu tive um despertar, falei, não, peraí, eu preciso dar um jeito na minha vida. Já conhecia a palavra e acabei sendo como aquele filho pródigo, né? Eu tive o conhecimento, resolvi andar com minhas próprias pernas, me lasquei e voltei para trás. E aí eu falei, não, eu vou para a palavra, eu conheço a palavra e vou para a palavra. E o que eu fazia? Eu andava com uma cadernetinha. Comprei uma cadernetinha e andava com ela. E aí eu comecei a ler. E tudo que eu tinha dúvida, eu ia anotando. Eu me sentava com alguém mais experiente com a palavra e eu ia discorrer sobre as minhas dúvidas. Começava a conversar. Isso foi a minha ação. E isso me ajudou demais. Eu vou te dizer assim que em 3 semanas eu já não precisei mais, porque a minha própria fome e sede me trouxe uma revelação, o Espírito me trouxe uma revelação da palavra que eu não precisei mais de alguém ficar explicando nada para mim. E vou te dizer que o mesmo versículo, você depois disso, você passa a ler ele 5, 10, 15, 20, 100, 200 milhões, 10 trilhões de vezes. E você vai ver de forma completamente diferente, porque o Senhor vai falar contigo cada palavra de forma diferente. E aí a gente começa a abrir os olhos de forma completamente diferente para a palavra e ver que realmente ela é viva. Então a Bíblia é o seguinte, experiência. Eu tenho um grande amigo que foi muitos, já citei várias vezes o episódio que eu tive com ele, um momento que eu tive de dificuldade da minha vida, que ele foi lá orar comigo. Esse amigo meu se converteu ao cristianismo simplesmente lendo a Bíblia. Ele só pegou a palavra e começou a ler sozinho. Ele teve curiosidade. Não quero nem citar a origem que ele veio, tá? Para não levantar atrito aqui, que essa não é a questão. Mas ele era um cara contra. E aí ele era contra, mas ele era um cara muito inteligente, que ele queria saber a respeito das coisas. E aí ele sozinho pegou a palavra. E ele começou a ler pelos evangelhos. E ele teve a mente dele completamente destravada em relação a isso. E ele sozinho teve o processo dele, entende? De conversão ao cristianismo. Uma vez eu estava falando com uma pessoa acerca de Jesus e a pessoa falou assim para mim: não me vem com bobagem de converter, não. É porque essa pessoa não sabe o que de fato significa a conversão, né?
Isso não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa de ser alienado por religião, por tradição. Ah, eu faço isso porque meu pai fez. Que bobagem, cara. Você vai ficar aprontando, fazendo coisa errada porque seu pai fazia. Cresça, isso faz parte de crescimento, amadurecimento. Cresça, viva a sua vida, corra para Cristo, meu amigo. Esse é o caminho, não tem outro, é Cristo, querendo ou não querendo. Mas enfim, esse texto da parábola das virgens conta sobre as insensatas e as sensatas, as que tinham o óleo, a unção, que estavam preparadas para receber o Senhor. Mais adiante, a gente vai para um texto lá em Apocalipse 16. Tá, depois desse. Vou ler um outro aqui que está lá em Lucas. Lucas, capítulo 12, verso 36. Olha só. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Não importa qual será o tempo. Estará sempre preparado. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a porta de sua casa. A gente nunca sabe. Eu já tive um momento em que passamos por uma abordagem de um ladrão na nossa casa. Na ocasião, vou contar esse testemunho, na ocasião eu estava, muitos aqui já sabem, na ocasião eu estava com um defeito no motor do meu portão, e o portão não estava funcionando, então somente no manual. E aí eu tinha já terminado de receber uns amigos em casa, meus amigos tinham acabado de sair, eu fui colocar meu carro para dentro, que ele estava de fora. E aí, como estava um tempo chuvoso, o que eu falei? Não, vou colocar o carro de ré, que aí de manhã cedo eu coloco as crianças por ali, para ficar mais fácil, para elas não se molharem na chuva, e saio já de frente. Ok. Coloquei o carro. No momento que eu ia descendo da porta, entraram 3 pessoas na minha casa. E aí foi extremamente rápido, eu não estava preparado, vem assim de um jeito que você não percebe de fato. E aí a gente fechou o portão e ficamos ali dentro com essas pessoas e aconteceu o que tinha que acontecer naquela ocasião. Não quero entrar nesse detalhe, quem quiser falar acerca disso aí eu posso sim dar o testemunho, que eu tive um problema com isso. Começou a querer virar uma depressão, mas com a graça do Senhor consegui chutar isso para longe. Mas enfim, isso foi muito bom, foi um momento muito bom em que eu pude ver, não tem nada de teste de Deus com a minha vida, não foi nada disso, foi eu mesmo que pude perceber, foi um momento que eu pude exercer a minha fé e eu fiquei muito feliz. Depois de tudo que passou, eu fiquei muito feliz da forma em que as coisas andaram, da forma que foi conduzido, da forma que o Espírito me induziu a agir naquele momento. Então, assim, quem quiser, tiver interesse em saber a respeito, me chama no privado que eu converso acerca disso aí. Se for de interesse para alguém, eu posso citar. Mas, enfim. Então, essa questão aqui, hoje eu entendo perfeitamente como funciona, né? Essa situação do pai de família esperar o ladrão. Ninguém espera um ladrão, ninguém está preparado para esperar um ladrão, né? E de fato a gente tem que estar preparado. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser depois, pode ser depois, pode ser depois. Que não seja ontem. Porque se foi ontem e você não percebeu, aí você chora, meu amigo. Aí você chora, porque se foi ontem, não era para você estar aqui. Sim. Agora vem a cereja do bolo. Daqui a pouco da cereja de bolo eu quero finalizar só o último versículo, que está lá em Apocalipse 16, tá?
Apocalipse 16, verso 15 diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Beleza? E aqui no 16 ele fala: então os ajuntaram no lugar em que no hebraico se chama Armagedon. Aí vai vir essa questão do Armagedon, quem quiser estudar, tá lá. Enfim, aqui ele diz acerca do ladrão também, que ele vai vir como vem o ladrão, sem que todos estejam esperando. A gente tem que esperar, na verdade, aqui dentro. O esperar aqui dentro te descansa, porque você sabe que em qualquer momento que ocorrer, você vai ter um encontro com o Senhor. E esse é o esperado. Isso é o seguinte, Cristo é a esperança da glória. Então eu não tenho que preocupar com o porvir, não tenho que preocupar com o amanhã, tenho que preocupar com o hoje. O hoje, o que eu fiz hoje? Se não deu tempo de fazer ontem, eu faço hoje. Coloco hoje em prática. Avanço, disseminar a palavra, disseminar o que eu tenho de bom aqui dentro. Eu tenho que semear isso para as pessoas, tá? Isso é função de todo homem de Deus. Espalhar as boas novas, não as más. As más novas já tem jornal suficiente para fazer isso aí, que infelizmente eles também não caíram na real e fica alarmando o povo aí, tá? Tem que alarmar não, tem que falar a verdade, nada de especulação, notícia ruim vende mais que notícia boa, então não adianta querer buscar coisa boa em fonte jornalística, porque nunca vai ter, eles ganham dinheiro com coisa ruim, tá? Deixei sim há muitos anos de assistir essas porcarias, é porcaria sim, o que eu quero ler a respeito eu vou lá, pesquiso e vou ler exatamente aquilo que eu quero, tá? Então não vou ficar sendo doutrinado por essas pessoas, manipulado por essas pessoas, não sou ninguém suscetível a isso, não dou poder a essas pessoas, tá? E de fato a nossa função é espalhar as boas novas. A gente tem que ser disseminador de notícia boa. Em meio ao caos, em meio à crise, a gente tem que falar: ei, peraí, você é a imagem e semelhança do Criador, poderoso, tem autoridade no nome do Senhor Jesus para vencer toda e qualquer batalha. Então não é isso que vai te frear, meu amigo. Não é isso que vai me frear, não é isso que vai impedir o avanço do povo de Deus, tá? Não é isso, tá? Não é isso. Então seja forte, seja corajoso, assim como Josué foi. Josué e Caleb foram os únicos que entraram lá em Canaã, que herdaram a terra, né? Então seja como os dois, fortes e corajosos, que persistem, que continuem vivendo a verdade da palavra, que não dê ouvidos a balbúrdia, a coisa que estão criando por aí, que só traz discórdia entre as pessoas, mas não. Tá? Se trouxe discórdia, meu amigo, isso não vem de Deus, que Deus vem para trazer amor. Deus vem para dividir, na verdade. Ele é a espada de dois gumes, ele divide. Ele divide o quê? O que é certo e o que é errado. Então aquilo que é mal, que é ruim, vai ficar de um lado. Aquilo que é bom e verdadeiro vai ficar do lado dele. E aí é onde vai entrar o cerne da questão, que é a palavra. Aí lembrando sempre aqui, como diz em Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam teu nome. Então, olha só, ele está dizendo o que é fruto de louvor para Deus, é falar, blá, 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 blá. Então, aplaudir o Senhor. Cara, isso aí é barulho que você está fazendo, aplaudir o Senhor. Isso aqui não tem nada de louvor nisso, tá? Louvor é fruto dos lábios. Se você canta, se você fala, você está louvando o Senhor, ok? Então, que nós sejamos dessa forma, que saibamos louvar o Senhor com os nossos lábios, falar acerca do nome dele, cantar canções acerca do nome dele, do nome poderoso, de verdade, sabe? Falar coisas que já aconteceram, falar coisas que vão acontecer, isso faz parte de profetizar o correto, declarar pela fé aquilo que você quer, falar acerca de rompimento, de desafios, de obstáculos, sabe? De soltar a peia, como eu falei ontem. A gente precisa falar, declarar a nossa fé pelo Criador, né?
E é isso, sabe? Eu quero agradecer quem esteve aqui, abençoar a vida de quem esteve aí também, quem vai assistir depois. Um grande beijo, que você seja edificado pela palavra, que não se preocupe com o amanhã, mas com o que você está fazendo hoje acerca do que a palavra diz, ok? Avance, vá para frente. Vou citar aqui vou deixar gravado o nome do pastor. Vale a pena seguir o cara realmente faz um trabalho fantástico. Ele cuida de crianças desamparadas, órfãs. O ministério dele é fantástico, tá? É o Reinhard Hitler. E ele é austríaco, mas vive no Brasil. E fala, por sinal, ele fala um português bem, até para a origem dele, né? E assim, ele tem feito maravilhas, sabe? Acerca da palavra, ele está fazendo realmente aquilo que precisa fazer. Esses dias também eu tenho visto muita coisa acerca de igreja, sabe? Eu até vi um postzinho, todos devem ter visto. Vou escrever. Muita gente deve ter visto um postzinho que tem assim um diabinho. Eu não vejo que a cara do diabo é aquela, tá? Tem um diabinho escrito assim, eu fechei várias igrejas suas. E Jesus, um suposto a imagem de Jesus, dizendo, sim, uma suposta imagem de Jesus, dizer assim, pelo contrário, eu abri as portas. Então, assim, a igreja, a gente tem que entender que não é a parede. Esses dias eu falei com o pastor Vonei, grande irmão e amigo aqui em Cristo. Vonei estava citando uma imagem de um culto, uma palavra que ele ministrou. Eu fiz questão de tirar uma foto, um print do momento da live dele. E tinham lá 89 visualizações e assim, tem muito mais passagens também. Mas no momento tinha 89 pessoas visualizando. E aí, nesse print eu falei para ele, cara, olha isso aqui, a loucura que é quando a igreja abre as portas. Quando a gente fica ali dentro, cercado, ali é um momento de estudo. Eu tenho um projeto aqui, cara, que vai sair do papel em nome de Jesus, eu vou fazer isso, tá? Eu vou ser um precursor de fazer isso, que é uma coisa aberta, que aqui ali não é para congregar ninguém. Aliás, é congregar, na verdade, para a gente ter a nossa comunhão. Ali é para ensino, ensinar para que a igreja saia para a rua. Então, assim, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. A realidade da igreja é na rua. Onde que os apóstolos pregavam? Nas ruas. Iam para cidades, iam para casa, reuniam o povo na casa ali de alguém depois, mas assim, na rua, tá? Andando. As pessoas seguiam, as pessoas iam. Então, a igreja é isso aqui, ó. Tem duas pernas a igreja. A gente precisa aprender isso. Tá? Essa unidade precisa ir para a rua, abrir as portas, porque o alcance é muito maior e é assim que tem que ser. A parede ela está bloqueando outras pessoas de enxergarem aquilo que está ali na essência, entende? Ainda nós estamos cercados, a gente precisa entender essa questão da porta aberta e tem causado um alvoroço no mundo. Tem causado um alvoroço no mundo essas portas abertas, tá? Então, que a gente possa ter esse entendimento e começar a trabalhar mais acerca disso aí. Eu queria deixar um beijo então para todo mundo. Quem entrou agora, quem não assistiu tudo, volta lá, a live vai ficar gravada, tá? Deus abençoe vocês, façam um excelente dia. Amo a todos. Deixa eu tentar fixar aqui o nome do pastor. Não sei se eu consigo. Tem uma forma de fixar aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo aqui. Reinhard, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui. Não, eu vou fazer um history com o nome dele, na verdade, tá? Vou fazer isso, eu vou tirar um print aqui e vou escrever o nome dele ali, tá? É nóis. Peraí. É isso. Salvar. Pronto. Então é isso. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Façam um excelente dia. Beijo. Fui.